Hoje nós vamos falar sobre os princípios do SUS, mas antes de mais nada você precisa entender a diferença de princípios doutrinários de princípios organizativos do SUS. Professor, o que é isso? Quando nós falamos de princípios doutrinários, nós estamos falando da parte mais filosófica dos princípios do SUS, aquela parte que vai refletir a ética e os valores desses princípios que vão reger a atuação dos profissionais do SUS, dos serviços. Então, quando nós falamos dos princípios doutrinários, nós estamos falando de uma parte muito mais conceitual, muito mais voltada à reflexão ética, de princípios e valores que são fundantes quando nós falamos sobre oferecer um serviço de saúde. É o caso, por exemplo, do princípio da universalidade, que é o princípio que vai dizer que todos os serviços eles têm que ser oferecidos a todas as pessoas, sem distinção. Então, o princípio da universalidade, ele fala a respeito de que o SUS ele deve oferecer os seus serviços sem discriminação de raça, de gênero, sem discriminação em relação a status social. Então, o princípio da universalidade ele tem muito a ver com que todas as pessoas elas sejam atendidas pelo SUS. Então, pensa o seguinte, o universo ele é muito grande, ele abrange os planetas, as estrelas, os astros. Então, ele vai abranger tudo. Da mesma forma, o SUS, com o princípio da universalidade, pretende oferecer serviço a todas as pessoas, sem distinção de classe, de raça, de gênero, de idade. Todas as pessoas são bem-vindas ao SUS. É diferente, por exemplo, de um serviço privado, que existe apenas o oferecimento desses serviços médicos, por exemplo, de um plano de saúde, aqueles que têm condições financeiras para adquirir um plano de saúde. Geralmente, os hospitais particulares, eles não oferecem a todas as pessoas os seus serviços, somente aqueles que são seus clientes, aqueles que pagam, aqueles que têm um plano de saúde, diferentemente do SUS. Então esse princípio ético vai definir que todas as pessoas, elas são bem-vindas, todas as pessoas devem ser atendidas pelo SUS. Esse é o princípio da universalidade. Todos devem ser atendidos sem discriminação. Uma aplicação prática do princípio da universalidade seria, por exemplo, quando você estiver viajando e precisar de um atendimento médico, alguém que, por exemplo, está fazendo uma viagem e acaba sofrendo um acidente e precisa utilizar os serviços de saúde como a UPA, ele pode sim e pode ser acolhido mesmo não sendo de uma determinada cidade, de uma determinada região, porque o Sistema Único de Saúde ele pretende oferecer os seus serviços a todos, independente de região, de origem, de raça, de gênero, como eu falei já para vocês. Então esse é o princípio da universalidade. E esse é um dos exemplos que nós podemos encontrar. Oferecer serviço àquelas que precisam, sendo eles ou não daquela localidade, sendo eles ou não detentores de um plano de saúde. Eu posso ter um plano de saúde e mesmo assim utilizar o serviço do SUS, porque o serviço ele é universal. O segundo princípio do SUS que devemos estudar e que faz parte dos princípios chamados de doutrinários e que pode cair com certeza na sua prova é o princípio da integralidade. Professor, o que é o princípio da integralidade? O princípio da integralidade diz que a pessoa deve ser acompanhada de maneira integral, ou seja, o SUS ele deve promover a saúde, promover a reabilitação, promover o tratamento e acompanhar as pessoas em todas as suas etapas, seja de modo a prevenir algum tipo de doença com ações como vacinação. É um tipo de ação que vai proporcionar o cumprimento do princípio da integralidade. Então a vacinação ela é um meio que o SUS oferece para prevenir algum tipo de doença. Quando o homem previne algum tipo de doença, por exemplo, eu tomo uma vacina contra a gripe, eu estou prevenindo a doença, mas se eu tiver a gripe,
eu posso procurar o tratamento a ela. Então, não é apenas ações de maneira isolada. O SUS ele pretende acompanhar esse indivíduo de maneira integral, ou seja, em todas as fases, na sua prevenção, no seu tratamento, na reabilitação, oferecendo às pessoas, a todas as pessoas, lembra do princípio da universalidade? Todas as pessoas um acompanhamento integral. Então, quando eu falo de integralidade, eu estou falando de todas as etapas da vida do indivíduo, de toda forma de acompanhamento, de prevenção, de tratamento, de reabilitação. O SUS ele não oferece um serviço e descarta a pessoa, deixa ela de lado, pronto, já fiz o que eu deveria fazer. Não, o SUS ele pretende acompanhar essa pessoa. Tanto é que são oferecidos, por exemplo, acompanhamento de pré-natal a mulheres que estão em período de gestação e depois desse período também um acompanhamento à criança, para que você entenda que o SUS ele cumpre o princípio da integralidade quando ele promove ações de acompanhamento, de tratamento, de reabilitação. Então, todos esses serviços você pode encontrar no SUS, em todos os níveis de atenção, em decorrência do princípio da integralidade. Um exemplo muito prático desse princípio, da atuação desse princípio, é, por exemplo, na unidade básica de saúde. Você pode encontrar lá tanto consultas médicas, aconselhamentos de como se alimentar bem, nutricionista, psicólogo. Você encontra também nas UBSs ações de vacinação. Então, todos esses serviços, eles visam prevenir, reabilitar, tratar todos aqueles que procuram o Sistema Único de Saúde. Esses serviços são oferecidos de modo a cumprir o princípio da integralidade. Não confunda princípio da universalidade, que diz que o SUS ele deve atender a todos, com o princípio da integralidade, que diz que o SUS ele deve acompanhar o sujeito em todas as fases da sua vida, em todas as fases da saúde desse indivíduo, ou seja, na prevenção, no tratamento e reabilitação. O terceiro princípio doutrinário do SUS é o princípio da equidade. O que é equidade, professor? Equidade é tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente. Na prática, isso significa que existem pessoas no SUS que precisam de um atendimento mais do que outras. Lembra que eu falei do princípio da universalidade, que o SUS ele deve atender a todas as pessoas? Mas esse princípio ele também é orientado por um segundo princípio, que é esse que eu falei, que é o princípio da equidade. Significa que todos devem ser atendidos. No entanto, existem pessoas que precisam mais. Professor, quem precisa mais? Idosos, doentes com alguma doença crônica, crianças. Quando você fala de equidade, você tem que levar em consideração também em relação aos serviços que são oferecidos. Então, se você tem uma região muito pobre, distante, isolada, o princípio da equidade diz que os serviços de saúde eles devem ser oferecidos de maneira igual a essas populações. Isso pode não acontecer na prática, mas deveria ser assim, e o princípio ele vem garantir justamente isso, que as populações rurais, mais afastadas, quilombolas, comunidades indígenas tenham os mesmos serviços que, por exemplo, a população do centro, de áreas urbanas, que eles possam ter serviços também da mesma forma que atenda às suas necessidades. O princípio da equidade também visa atender as pessoas que estão em uma maior vulnerabilidade. Como assim, professor? Imagina só um morador de rua, ou um deficiente físico, ou mesmo um idoso. Essas pessoas, elas precisam de um atendimento prioritário em relação às demais, que talvez não tenham tantas mazelas em sua vida. Então, o princípio da equidade dentro do SUS, ele visa garantir justamente o atendimento aos que mais precisam e tratar os diferentes na medida das suas desigualdades, das suas diferenças. Então, dentro do SUS, não existe
igualdade no sentido de que todos devem ser tratados iguais. Não. Na verdade, todos devem ser tratados de acordo com as suas necessidades. Eu, por exemplo, sou um jovem. Você talvez tenha também a sua juventude. Então, nós não podemos ser tratados, quando formos buscar um atendimento, com a mesma urgência e prioridade de um idoso que já tem uma doença crônica, que precisa de um atendimento porque a saúde dele é mais frágil, ou de alguém que é morador de rua, que está debilitado por conta do álcool, da droga. Então, todas essas situações, elas fazem com que o SUS ele garanta justamente uma atenção maior a esse público. Qual é o princípio que garante esse cuidado e essa atenção? É o chamado princípio da equidade. Então, nós vimos 3 princípios doutrinários. São eles o princípio da universalidade, da integralidade e da equidade. Professor, como esses assuntos podem ser cobrados na minha prova? E é isso que a gente vai ver, que é o que mais interessa. Questão da Prefeitura de Pinhalzinho, uma questão de 2018, diz o seguinte: os serviços de saúde no Brasil são regulamentados pela Constituição Federal e leis complementares na forma das diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde SUS. Nessas diretrizes e princípios, o acesso de população de risco ou pessoas que necessitem de atenção especial com prioridade e uma discriminação positiva é a... Então, qual é o princípio doutrinário que vai garantir que as pessoas que precisam de uma atenção especial, diferenciada, sejam atendidos? É o princípio da isonomia, da equidade, da igualdade, da solidariedade, da hierarquização. Nós vimos que o princípio que fala que os iguais devem ser tratados iguais e os diferentes na medida das suas diferenças é o princípio da equidade. Grave isso, gente, princípio da equidade. Então lembra assim, sempre que na tua prova cair alguma questão falando sobre algum tipo de serviço que deve ser oferecido de maneira igual a pessoas que têm um menor poder aquisitivo, que têm uma saúde mais debilitada, idosos, pessoas com deficiência, quilombolas, indígenas, pode ser que essa questão esteja se referindo ao princípio da equidade, o princípio que visa garantir o tratamento diferente para os diferentes dentro do SUS e assim alcançar uma maneira mais justa de atender as pessoas que mais precisam. Próxima questão, questão da Prefeitura de Serquilho, uma questão de 2019, diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde SUS apresenta princípios e diretrizes claros, entre os quais se destacam a divulgação dos fatores condicionantes da saúde e a integralidade da assistência, universalidade e a iniquidade, vigilância nutricional e orientação alimentar, descentralização político-administrativa e a resolutividade, e universalidade e equidade. Gente, lembrem o seguinte: princípios doutrinários do SUS, universalidade, integralidade e equidade. Por isso, o gabarito da nossa questão é a letra E. A alternativa é universalidade e integralidade, que se referem a princípios que nós vimos no começo dessa aula. Essa foi a primeira aula de princípios do SUS. Hoje nós abordamos os princípios doutrinários do SUS, universalidade, integralidade e equidade. Eu te vejo na próxima aula.